Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vem, Jesus. Glória, aleluia, glória, aleluia. As indiretas e o juízo final. Esse é o nome desse vídeo. Eu acho muito importante falar sobre esse assunto. Muito importante. Em primeiro lugar, vamos definir o que é indiretas. Indiretas é você tentar dizer uma coisa de forma através de parábolas ou comparações ou símbolos, de uma forma que você não cite a Bíblia, de uma forma que você não seja claro, de uma forma que você também não se comprometa. Acho que essa é uma definição bastante simples do que seria indireta. Vou dar um exemplo. Na política nós vemos muitas indiretas. Essas indiretas, muitas das vezes, meio que pisar em ovos, e você ir testando o terreno para ver o que acontece. Infelizmente, isso não é só um problema da política, é um problema judiciário, é um problema dos jornais, é um problema dos famosos. E geralmente é assim que os famosos e pessoas que têm muitos seguidores ou fama se comunicam, não? Eles não falam claramente as coisas, citando o nome das pessoas, etc. Eles geralmente conversam por símbolos. E uma das coisas que eu fui aprendendo é que geralmente as pessoas, quando falam de religião ou de teologia, eles falam de medicina. Quando eles falam de algum tipo de pecado, alguma coisa, eles falam corrupção. E assim a política se comunica com a religião se comunica com a política, os jornais se comunicam com a religião se comunica com os jornais, etc, etc. Mas isso é muito errado. Infelizmente isso entrou dentro das igrejas. Muitos pastores não pregam mais a Bíblia. Eles mandam indiretas do púlpito da igreja. Falam mal de frutas, falam mal de comida, falam mal de times de futebol, falam mal de roupas, falam mal de lojas, falam mal de carros, mas não cita os pecados, não cita a Escritura. E dessa forma o evangelho vai sendo diluído e destruído. Chega um momento onde não tem mais evangelho, só tem indiretas. Eu até estava comentando no Instagram, acho que foi ontem à noite, uma coisa assim, sobre o caso do pastor que foi denunciar o pecado de 2 jovens que fizeram sexo fora do casamento. E eu não sei o que ele tinha na cabeça, etc. Mas ele foi falar por que todos ali da igreja haviam decidido mudar de prédio, né? Nós vamos, a partir do próximo domingo, nós vamos fazer os cultos em outro lugar. Aí falou assim, gente, é porque teve um casal aqui que, enfim, soltou um peido radioativo. Aí aqui está impossível de se respirar, enfim. Todo mundo ali sabia do que se tratava, quem eram as pessoas, né? Mas ele decidiu comparar, olha só, 2 pessoas peladas fazendo sexo até chegar ao orgasmo. Ele reduziu isso a um peido radioativo, um pum radioativo. Na frente de um monte de pessoas, de crianças, jovens, adultos, idosos, ele reduziu o pecado sexual a um peido radioativo. Aí esse é o motivo pelo qual nós vamos mudar de endereço, etc. Esse tipo de humilhação
além de não ser bíblica, além de não ser nada prudente, isso não leva a lugar nenhum. A igreja não é um fritada da vida, não é um eterno programa de humor onde as pessoas entram ali e tem que fazer tarefas e quem não consegue cumprir as tarefas é fritado, é humilhado, é escarnecido. Porque pensa comigo, qual é o objetivo de você corrigir as pessoas? Qual é o objetivo do arrependimento? Não numa perspectiva trinitária, mas numa perspectiva assim horizontal, mais horizontal, em relacionamento de homem para homem, de homens para homens. Não, o verdadeiro objetivo não é você entender o pecado, por que é pecado, fugir desse pecado novamente, odiar esse pecado, e quando você for pai, você vai ensinar seus filhos que vão provavelmente passar pelas mesmas coisas e vão enfrentar provavelmente problemas maiores, porque quanto mais o tempo passa, as coisas vão ficando mais difíceis. Provavelmente os seus filhos vão ter problemas muito maiores do que os que você tem hoje. Então, o verdadeiro objetivo da igreja não é humilhar as pessoas. Não é, por exemplo, fazer essa piadinha em público do pum radioativo e vamos todos sair daqui porque ninguém consegue respirar mais aqui e etc. Mas é a pessoa entender o seu erro. E além de entender o seu erro, restaurar a comunhão com Deus. Esse tipo de coisa não restaura nada. Talvez essas sejam um dos maiores problemas nos dias de hoje, são as indiretas. Então, o que seria o arrependimento? O arrependimento começa com Deus. No princípio, Deus disse, haja luz. Então tem que haver luz. E a luz só aparece quando Deus aparece. Então, o verdadeiro arrependimento começa com a Santíssima Trindade. Você, em oração, ou através de um texto, ou confissão pública, ou um vídeo, ou uma postagem, ou qualquer lugar, você cita quem é a Santíssima Trindade. Quem é Deus Pai? Quem é Deus Filho? Quem é Deus Espírito Santo? Você invoca a presença de Deus. Depois você cita os atributos de Deus. Esse Deus que é amor, esse Deus que é justiça, esse Deus que é verdade, esse Deus que é eterno, esse Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, esse Deus que é misericordioso, paciente, tardio irar-se, grande em benevolência. Você cita os atributos de Deus. São vários, são muitos. E depois, você cita o nome do seu pecado. Por que isso é importante? Num aspecto humano, isso educa a sociedade. Até aqueles que não têm o Espírito Santo, não são salvos, não são da religião cristã, podem evitar cometer erros horríveis e pecados horríveis simplesmente por causa desse bom testemunho. Porque ele ouviu falar de alguém que mentiu e chamou a mentira de mentira. Ele ouviu falar de alguém que roubou e quando se arrependeu chamou o roubo de roubo. E não de eu deixei cair no chão alguma coisa, alguma comida, ou quebrei alguma coisa, uma indireta qualquer, como muitos famosos fazem. Não, eu chamei o pecado pelo seu nome. E onde estão esses nomes? Você encontra esses nomes em Gálatas, onde fala das obras da carne. Você encontra em Romanos, você encontra quando Paulo escreve para Timóteo, você encontra no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, você encontra nos 10 Mandamentos, Êxodo 20. Lá estão os nomes. Esses nomes podem soar pesados, ofensivos, antiquados, coisa de dinossauro e etc. Mas esses são os nomes. É adultério, é mentira, é fornicação, é cobiça, etc, etc. Existe um nome adequado para eles. Apesar de que no grego, todos esses nomes, porneia, etc, etc, ira, tumos e outros nomes, apesar de ser possível achar equivalentes e sinônimos para ser ainda mais claro, mas esses nomes bastam. E esses nomes, além de terem um peso cultural e espiritual, eles também podem fazer as pessoas se perguntar o que é fornicação? O que é
Fornicação. A pessoa vai olhar na internet e provavelmente vai ser jogado para um livro da Bíblia, para as Escrituras, vai parar em Gálatas, etc. Então é muito importante citar o nome dos pecados. Então, depois de citar, invocar a presença de Deus, a Santíssima Trindade, os atributos de Deus, você vai citar o nome do seu pecado. Às vezes vão ser vários, né? Dizem os homens muito santos, os puritanos e outros teólogos, que todos os pecados, eles andam em grupo, né? Não tem como separar. Tiago tinha razão quando diz que quem quebra um mandamento quebrou toda a lei. É como se existisse um só mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Então, quando você peca, você quebra todos os outros. Mas o arrependimento, ele tem essa característica de ser específico. Então, quando alguém está se arrependendo, ele está sendo específico, porque ele não está falando de todos os pecados da humanidade, ele está falando só do seu caso. E é assim que o Espírito Santo cura, que o Espírito Santo lava, etc. E depois da pessoa citar o nome do seu pecado ou vários pecados, porque todo pecado é uma espécie de mentira. Uma mentira para Deus, uma mentira para o próximo, as pessoas envolvidas no pecado, e uma mentira para si mesmo, já que ninguém vive sozinho. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um marido, uma esposa, você tem um filho, você tem pessoas que você convive na sociedade. De certa forma, seu pecado sempre vai envolver outras pessoas. Então, esse pecado é uma mentira, uma falsidade para essas pessoas que te conhecem. Então, o pecado tem um nome, você cita o nome do seu pecado. Depois você vai citar o local que você cometeu nesse pecado e a hora. Claro que você talvez não vai lembrar o local e a hora exata, mas isso é importante porque isso vai produzir um senso de vergonha e também um senso de temor. Porque pecados cometidos dentro da igreja são piores que pecados cometidos fora. Pecados cometidos no local de trabalho são diferentes de pecados cometidos em casa. Então isso é importante. Outra coisa importante no arrependimento é você citar as pessoas envolvidas, porque contra quem você pecou tem também um peso maior. Outra coisa que é muito importante também, as suas motivações, e é geralmente aqui que o Espírito Santo quebranta e salva as pessoas. Quando elas começam a declarar os motivos pelos quais elas pecaram. Às vezes são motivos fúteis, outras vezes são motivos muito escandalosos. Mas isso é o que faz a pessoa crescer, que faz a pessoa amadurecer. E que também causa muito temor, porque no caso de pastores, de quem recebe muito de Deus, honra, prestígio, etc., a quem muito é dado, muito será cobrado. E quando o Espírito Santo toca o coração do pecador, as motivações mais abomináveis e absurdas começam a aparecer. E quando esse cristão confessa essas motivações, o diabo perde a força. Satanás não consegue mais te escravizar nos pecados. E aí você vence. E aí você prossegue. E raramente alguém volta a repetir esses pecados quando o Espírito Santo invade a sua alma através das Escrituras e lhe leva a confessar a sua maldade, a sua vileza, a sua torpeza, o seu cinismo, a sua hipocrisia. Geralmente em relação às indiretas. Porque até que o arrependimento verdadeiro chegue, geralmente vem a resistência, resistência, resistência. Alguém que pinta ou lava o cabelo, alguém que troca de carro, alguém que compra um carro, alguém que troca de roupa, alguém que faz isso, aquilo e vai resistindo, resistindo a Deus. Mas isso ainda não significa nada. Quando o arrependimento verdadeiro chega, ou seja, começa aqui, falsidade indireta, resistindo ao Espírito Santo, lutando contra Deus. Alguns morrem aqui e nem chegam no arrependimento verdadeiro e vão para o inferno. Ou seja, eles morrem em seus delitos e pecados e nunca nascem de novo, nunca se arrependem. Mas quando acontece o milagre da conversão, do arrependimento verdadeiro, profundo, essas pessoas são lavadas por Deus. O que acontece? As indiretas acabam. E como eu fui descrevendo, o arrependimento verdadeiro surge. Nos casos de cristãos muito maduros,
acontece esse arrependimento glorioso, onde a pessoa invoca a presença de Deus, cita os atributos de Deus, confessa seu pecado pelo nome, cita os detalhes do seu pecado e as suas motivações. Davi, no Salmo 51, ele nos dá um exemplo maravilhoso. E ele revela o quão profunda era a sua comunhão com Deus e a sua teologia. Arrependimentos verdadeiros nos mostram quem nós somos em Deus, diante de Deus. Nós somos crianças ou adultos. Arrependimentos verdadeiros e públicos nos mostram isso. Davi foi no âmago da questão. Ele foi lá no mais profundo. E qual que era o mais profundo? A minha natureza. Eu nasci em pecado. Em pecado concebeu minha mãe. Davi confessa algo que é diferente de leigos, neófitos. Os neófitos, quando eles vão se arrepender, quando eles chegam no ponto da motivação, eles só conseguem confessar práticas, mas eles não confessam essência para ser transformado. Eles não confessam algo que poucas pessoas admitem. Eu nasci em pecado. Eu só sei pecar, Senhor. Toda a minha natureza é má, é ruim. E sem ti nada posso fazer de bom. Essa é a confissão que liberta, que transforma. Quando o cristão chega nesse ponto, a confessar que não é que eu errei mais uma vez, Senhor, é que eu só fiz isso desde o dia que eu nasci. Desde o primeiro suspiro, desde o momento que eu nasci nesse mundo, eu só contribuí com o meu pecado. Não houve um momento onde eu acertei. Não houve um momento onde eu fui bom. Não houve um momento onde eu fiz algo que Deus olhou dos céus para a terra e falou: olha que boa obra. Não, não, não e não. Desde o meu nascimento até a minha morte, eu nunca vou fazer nada de bom sem a ajuda de Deus. Desde o meu nascimento até a minha morte, eu nunca, 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 nunca farei nada de bom para merecer o céu, o perdão, a graça, a glória de Deus, o amor de Deus. Eis aqui uma confissão maravilhosa. Senhor, eu nasci torto, eu nasci errado, eu nasci merecendo o inferno. Restaura-me a alegria da salvação. Que maravilhoso, não? Que maravilhoso é isso. Então a minha oração é para que as indiretas desapareçam do meio do povo de Deus. Jovens que mentem, parem de mentir. Jovens que vivem em fornicação, em prostituição, fazendo sexo fora do casamento, confessem publicamente, por exemplo. Tem algumas moças que fazem sexo fora do casamento, ficam beijando, prostituindo, ficam peladas com seus namorados. E depois aparecem publicamente, compram um carro, pintam o cabelo, mandam indireta para lá ou para cá. Isso, além de ser um péssimo testemunho, isso induz adolescente a começar a prostituir dentro da igreja, jovens a pecarem também. E faz com que o mundo olhe para a igreja e fale: isso é ser cristão? Eu não quero ser cristão. O temor de Deus se afasta, a presença de Deus se afasta. Se é que essas pessoas são cristãs, se é que o Espírito Santo habita dentro dessas pessoas. Por que eu falo que jovens que fazem sexo fora do casamento, jovens que mentem para conseguir emprego, para conseguir oportunidades, devem confessar seus pecados publicamente? Eu poderia citar vários versículos da Bíblia que isso é errado, isso vai contra o caráter santo de Deus, isso ofende a Deus, etc. Mas em termos bastante práticos e objetivos, você é ladrão, você mulher que faz sexo fora do casamento e vende coisas na internet, seja livros, seja produtos de cabelo, produtos de beleza, seja qualquer coisa, você é uma pessoa que rouba. Seu dinheiro é maldito, é desgraçado, é amaldiçoado.
Você está roubando as pessoas. Por que você vende as coisas que você vende? Porque você mente. Porque você não tem vergonha na cara. Se é que o Espírito Santo habita dentro de você. No juízo final, a sua vergonha, a sua desgraça será infinita. Essas pessoas têm que confessar publicamente para que elas tenham prejuízo e a santidade de Deus seja respeitada e reverenciada. Essas pessoas não venderiam tanto se elas confessassem seus pecados. Essas pessoas não teriam tantos seguidores se confessassem os seus pecados. E eu falo aqui, é melhor você ter 100 seguidores. A sua vida inteira, menos de 100. Vender R$2.000 por mês e ir para o céu do que você ter milhões de seguidores e vender milhões por mês e queimar eternamente no inferno. Quando eu vejo os cristãos sendo devorados pelo Coliseu, os mártires, cristãos queimados por Nero, jogavam piche nos cristãos e queimavam eles. Eu vejo, olha, que pessoas ricas e pessoas de sucesso. Sucesso para mim é entrar no céu. Sucesso para mim, ser alguém bem-sucedido, é chegar naquele dia e escutar: vinde bendito do meu Pai, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Isso é sucesso. Isso é vitória. E não viver em falsidade. E para aqueles que são salvos, a coisa é muito pior depois que você se une a Cristo. Depois que você se torna noiva de Cristo. Depois que você entra no corpo de Cristo. Por quê? O seu pecado agora é contra o Espírito Santo que habita dentro de você. É contra o Pai e o Filho. É contra todos os discípulos que Deus soberanamente colocou no seu caminho. E é contra o corpo do Senhor. Paulo chega a dizer: vocês vão mesmo unir o corpo de Cristo à meretriz, dizendo que todo aquele que faz relação sexual com alguém que é ímpio, com alguém que não é cristão, que não é salvo. Como é que eu sei, Estevão, que alguém não é cristão e não é salvo? As indiretas. Quem não é salvo, quem não é cristão, vive de indiretas. É só indiretas. Não cita a Bíblia, não anda na presença de Deus. Não conhece a Deus. Por isso foge da sua palavra. Por isso não cita a Bíblia. Porque é bode. É trevas. Pode ter o apoio do pastor mais famoso. Pode ter apoio do pastor que escreveu mais livros. É bode. Não é salvo. Então, fuja das indiretas. Busque a Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Se arrependa de verdade, citando as Escrituras, da forma que eu ensinei aqui e os homens santos do passado também fizeram. Ou a sua vergonha será horrível no juízo final. E uma das coisas no juízo final que serão as mais horríveis serão a comparação dos arrependimentos. Hoje nós temos recursos maravilhosos, que é a internet. Nós podemos escrever um arrependimento e entregar para um pastor. Arrependimento a 2 mãos, a 3 mãos, a 4 mãos, a 5 mãos, a 10, 20 mãos. 20 pessoas lendo o seu arrependimento. E você pergunta, será que é isso mesmo? Será que isso está santo? Será que isso está correto? Lembra da história do homem famoso que foi até o profeta, querendo receber a cura? E o profeta falou, mergulha tantas vezes no rio. Às vezes, para uma pessoa ser lavada de fato, ela vai ter que mergulhar várias vezes, arrepender várias vezes, escrever um arrependimento várias vezes, confessar várias vezes, até de fato se tornar alvo mais do que a neve. Nos vemos no juízo final.